Olá, bem-vindos meus queridos amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos aqui novamente à nossa série de vídeos falando sobre as leis da alimentação. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre as leis da quantidade ou a lei da quantidade. No segundo vídeo falamos sobre a lei da qualidade e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da harmonia. Nossa, mas até para comer tem que ter harmonia? Tem! Já pensou você chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, lá no escritório, problemas com clientes, com funcionários, e de repente bater aquele pratão de feijoada, aquela montanha russa no prato? Fica complicado, né? Você com o corpo todo cansado, estressado, é meio complicado. Então tem que ter harmonia para poder se alimentar, para não ter nenhum problema de ordem mais emocional. Mas quando a gente fala, queridos, sobre a lei da harmonia, nós estamos falando sobre as quantidades dos diversos nutrientes e as suas relações proporcionais com o nosso corpo, que estão prefigurados especificamente em três níveis, né? Nós temos as proteínas, nós temos os lipídios, depois os nossos carboidratos, né? E a grosso modo, né? Os nossos carboidratos, dentro daquele valor calórico total que a gente precisa em uma dieta. Bom, existe uma discussão muito grande em relação à quantidade de fato mínima exigida para que uma pessoa mantenha a harmonia normal e natural do seu corpo. Fala-se, por exemplo, que para uma pessoa que não faz uso de atividade física, ela precisa consumir entre 10 a 15% de proteína diariamente, né? Quer seja proteína animal ou proteína vegetal. Já outros falam que para uma pessoa que faz atividades físicas regularmente é entre 15 a 20%. Mas já existem pessoas que, se utilizar uma quantidade um pouco a mais que o seu corpo pode absorver de proteína, já pode sentir-se um pouco mal. Então, o nosso corpo ele é uma caixinha de surpresas e de segredos, né? Na verdade, o nosso corpo é uma máquina complexa, fantástica. Mas, em média, é isso, de 10 a 15% de proteína diariamente, uma pessoa dita saudável precisa, entre 20 a 30% de lipídios, e os demais, entre 50 a 60%, ficam por conta dos carboidratos e os outros demais elementos ou oligoelementos que existem aí na alimentação. Isso se dá, essa individualização, melhor dizendo, ela é necessária na dieta para atender às características individuais de cada pessoa e também da evolução de sua patologia e das condições também nutricionais, psicológicas, o estado físico do paciente, que é próprio, né, de cada um, principalmente dentro de uma orientação dietética, né? Então, evidentemente que essas orientações elas precisam estar fundadas e fundamentadas em um profissional de saúde que possa estar lhe dando essa orientação. A gente precisa parar com aquela mania de achar que se eu comer demais, se eu utilizar alimentos demais, mesmo que sejam naturais, não vai fazer mal. Não é bem por aí. Nós precisamos entender que as leis da alimentação ela é regida por três fatores principais. A lei da quantidade, eu preciso saber a quantidade que eu preciso alimentar-me corretamente, o que é que meu corpo realmente suporta. A lei da qualidade, a qualidade dos alimentos, preciso ter essa preocupação em saber como esse alimento foi realmente produzido. Algumas pessoas até comentam sempre comigo nos consultórios o seguinte: doutor, mas se eu for prestar atenção, ficar preocupado com isso, eu não como nada, porque hoje existe agrotóxicos em tudo, até as frutas e verduras estão hoje contaminadas, mas essa não é a ideia. A ideia é você ter um entendimento e uma reeducação alimentar para que o seu corpo ele possa aproveitar ao máximo os nutrientes, as vitaminas que a alimentação, como si só, ela pode lhe trazer. Porque a alimentação, a grosso modo, ela não traz só aquela sensação de saciedade, eu estou satisfeito, não. Mas ela traz para nós também o prazer. Nós, os seres humanos, principalmente os brasileiros, somos muito pelo que nós olhamos, pelo que nós vemos, né? Às vezes a comida
não tá nem tão bonita assim, uma cara feia, sabe, toda emaranhada, mas ela é cheirosa, então aquilo já atrai o seu paladar. Já outras vezes a comida pode até não estar muito cheirosa, mas ela tá bonitinha, aquelas cores bonitas, bem combinadas, então tudo isso vai para o nosso psicológico, para o nosso subconsciente, para a nossa consciência, e aí o nosso corpo acaba respondendo, e a resposta natural do nosso corpo é absorver ou não os nutrientes, as vitaminas que realmente o nosso corpo precisa. Existem pessoas que fazem dieta de tudo, dieta da lua, dieta do sol, dieta das estrelas, dieta de tudo que vocês imaginarem. Então, para essas pessoas, a gente sempre dá o conselho de que procure sempre a orientação de seu médico, de seu nutricionista, de um educador físico, dos profissionais da saúde que vão tratar de fato da sua saúde. Porque elas acabam fazendo dietas de formas assim tão aleatórias, né? Há casos, por exemplo, de pessoas que deixam de tomar o seu café da manhã, o seu de jejum, que é a principal refeição que nós temos no dia, para fazer uso, por exemplo, de um shake. Eu vou substituir o meu café da manhã, o meu almoço, a minha janta por um shake. Preste atenção em um detalhe. Precisa estar muito bem acompanhado por um profissional de saúde. Porque eu, particularmente, como profissional de saúde, como cientista na área de saúde, entendo que nada pode substituir a sua refeição habitual, a menos que seja uma alimentação que seja realmente natural e saudável. Você pode, por exemplo substituir uma refeição sua por uso de uma fruta, por exemplo. Vou passar durante 3 dias aí consumindo só frutas pela manhã. Frutas essas que sejam combinadas, né? Não pode também sair misturando frutas qualquer, atirando para todo lado, porque o seu organismo pode não suportar, pode não absorver, não entender muito bem a proposta nutricional que aquele alimento tem para a sua vida, para o seu corpo como um todo. Então, dentro das leis naturais da alimentação, nós temos esses 3 pilares: lei da quantidade, lei da qualidade e lei da harmonia. Tudo isso tendo sempre um acompanhamento dietético, nutricional, para que você não perca a melhor parte dos seus alimentos e que o seu corpo não venha a sofrer futuramente alguns agravos por conta da má alimentação ou alimentação de má qualidade. Bom, é isso. Nos nossos próximos vídeos nós estaremos falando um pouquinho sobre outros assuntos. Mas se vocês querem saber sobre um assunto específico que chama atenção, eu quero que fale sobre obesidade, sobre cardiopatias, sobre hipertensão, sobre diabetes, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentáriozinho aí para nós, a sua pergunta, que nós iremos lhe responder com o maior prazer e estaremos aqui de volta com outros vídeos para enriquecer a sua vida como um todo. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele permitir. Obrigado, queridos. Até a próxima.